Olá, doutores! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e vale a pena ressaltar as ferramentas do Comando 3D que são fundamentais para que a gente consiga executar as nossas revisões utilizando CleanCheck, não só se comunicando com os técnicos, mas também antecipando alguns movimentos de posicionamento dentário que a gente precisa deixar claro o posicionamento desejado para os técnicos. Meu nome é Luiz Guilherme Maia, eu estou aqui no canal mais uma vez para dar algumas dicas. E se você gosta dos conteúdos, compartilhe, nos ajude a chegar próximo a outros doutores que também vão usufruir desse conteúdo que a gente passa de dicas aqui no meu canal. Esse é um assunto de bastante interesse que viabiliza e torna muito dinâmica na nossa rotina clínica durante o processo de revisão dos casos clínicos da gente que vão se acumulando tanto na captação dos novos pacientes, onde a gente precisa desenvolver e dominar essa ferramenta do CleanCheck, como também nos alinhadores adicionais e outras situações em que a gente precisa otimizar o tempo para fazer as movimentações. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu gosto e que eu uso bastante durante as revisões dos meus casos clínicos, utilizando a plataforma do CleanCheck. Bom, então aqui a gente está vendo o modelo do paciente, esse é um modelo final, eu já estou aqui na aba de modificações do Comando 3D. Então essa aba aqui é uma aba em que eu posso fazer as modificações de posicionamento dentário, como também dos recursos de attachments, de IPRs e também na forma de arco. Então são ferramentas importantíssimas para que a gente consiga exercer posicionamento dentário, modificar attachments, adicionar IPRs e remover IPRs, aumentar a quantidade de distalização ou de movimentos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que nós trabalhamos com essas ferramentas. Então nós estamos com a aba aqui dentária aberta e essa ferramenta ela se resume a esses movimentos aqui do lado esquerdo. Quando a gente seleciona um dente, nessa aba ela vai mostrar para a gente como esse dente está sendo movimentado, de que forma ele está sendo movimentado, de que forma ele se movimentou, qual é o posicionamento dentário dele, e aqui nos mostra o posicionamento nos 3 planos espaciais, tanto anteroposterior, mesiodistal, angulação, extrusão e intrusão também. Então quando a gente vem na aba e posiciona o dente, esse dente ele vai abrindo as informações de movimentação e aqui a gente vai fazendo a leitura e selecionando o caso e também nos mostrando alguns detalhamentos que precisam ser modificados. Eu costumo fazer uma analogia dessa fase como se fosse aquela fase trabalhando com a ortodontia Bract-Fio, em que a gente precisa finalizar o tratamento e refinar, e aí chega um momento em que a gente vai fazer uma avaliação de posicionamento dos brackets e tomar a decisão se as intercuspidações ou o movimento de detalhamento vai ser feito com a recolagem de brackets ou a dobra em fio. E aqui na ortodontia digital a gente consegue, através do software, observar e fazer essa leitura de posicionamento que a gente quer, do refinamento que a gente deseja. E a gente tem uma tabela aqui, que essa tabela nos dá com precisão a quantidade e o tamanho e largura dos dentes de forma muito precisa. Então a gente consegue observar nesse detalhamento exatamente como é a largura desses dentes. E através dessas interpretações a gente também pode observar o alinhamento e aqui a forma que o arco está sendo incorporado. Então a gente tem aqui uma leve dobra de inset no incisivo, aqui a gente já tem um offset, o offset de pré-molares, o offset de molares, aqui o toe-in, né, o anti-rotação. Então tudo isso a gente pode trabalhar e melhorar aqui nas nossas prescrições, como se a gente estivesse trabalhando com dobras em
em arcos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um inset da porção distal desse molar, a gente seleciona essa ferramenta e aqui a gente vai ajustando, aumentando o offset ou diminuindo o offset para que a gente consiga trabalhar com esse detalhamento. E essa é uma ferramenta que eu adoro trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar também na análise da curva de Wilson, observando a extrusão relativas de alguns dentes. Por exemplo, a cúspide palatina desse molar está mais alta, então seria interessante a gente trabalhar com um pouco mais de torque nesse dente. Então a gente seleciona a ferramenta de inclinação radicular e aqui a gente trabalha com o torque. Se eu quiser observar como é o posicionamento desse dente, e aqui uma outra dica bem interessante, por exemplo, mostrar o original seria como se a gente tivesse observando o antes e o depois. E isso me ajuda muito, pessoal. Ó, atentem aqui no molar, por exemplo, que a gente está fazendo o movimento de intrusão dessa cúspide palatina e nesse momento a gente observa que o inicial já está sendo realizado o movimento de intrusão, mas que essa cúspide ela ainda encontra-se com uma extrusão relativa. Então eu preciso trabalhar com a sobrecorreção nessa região, fazendo um pouco mais de intrusão. E nessa leitura a gente pode exercer esse tratamento para todos os dentes. Por exemplo, aqui está fazendo uma correção, fazendo o contrário, né? A gente está tendo um movimento de controle de cúspide. Não, contrário não. Mas eu posso trabalhar um pouquinho mais, ó, com a planificação dessa cúspide. Tá? E aí a gente trabalhar com os torques, né? A terceira ordem desses dentes aí de forma mais adequada. E é claro que a gente, nesse momento, a gente pode trabalhar com a ferramenta de oclusão para ver se está exercendo os contatos muito fortes nessa região. E aí a gente vai avaliar com o arco oposto de que maneira a gente pode melhorar esses pontos de contato que estão sendo exercidos, gerando trauma oclusais. Primeiro a gente observa aqui um offset mesial muito exagerado desse molar, dos segundos molares. Então é um momento adequado para a gente fazer a correção desse nível de nivelamento e inset, offset, tá? E aí a gente seleciona o dente e aqui a gente vai fazer o movimento de inset mesial e você vai ver que muda o ponto de contato imediatamente. Automaticamente o software já ajusta a quantidade de IPR ou de necessidade de os pontos de contato nessa situação. Então, se a gente avaliar esse dente ele está fazendo um movimento de extrusão e ele tem um ponto de contato muito forte. Então, acho que a extrusão desse dente está muito grande. E eu vou removendo aos poucos essa extrusão e os pontos de contato são distribuídos automaticamente de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais biológica, né? E é claro que a gente tem que sempre avaliar os movimentos juntamente com o seu antagônico. Então, no caso aqui, o primeiro molar, a gente sabe que está tendo um ponto de contato muito pesado aqui nessa região. Nesse momento eu tiro a leitura aqui de oclusão, para eu poder ter uma visualização melhor dos dentes. E eu posso observar que agora a gente está tendo uma extrusão relativa também do primeiro molar superior. Então eu posso solicitar um controle de extrusão desse dente. E aí a gente vai avaliando a necessidade ou não de remoção de movimentos extrusivos ou até de overjet e overbite. Então, nessa hora nós precisamos tomar a decisão de que maneira ou de que forma a gente vai trabalhar com a remoção ou a finalização desses dentes, ou com ajuste oclusal ou sem ajuste oclusal. O importante é a gente usar os mesmos critérios biológicos e de oclusão que a gente utilizava na ortodontia convencional. Então é dessa forma que a gente vai ajustando os movimentos. Então a gente pode aumentar um pouco mais o overjet desse primeiro molar. Então a gente pode tratar aqui, ó, removendo
aceitando um pouco mais a curva de Wilson, com os movimentos extrusivos da cúspide palatina de primeiro molar, os movimentos de translação também, porque o objetivo da gente é a gente suavizar esses pontos de contato em vermelho, para que torne os pontos de contato mais suaves, melhores distribuídos aqui nessa oclusão. Então é uma outra ferramenta bastante interessante que a gente precisa se habituar de uma maneira muito mais rotineira, tá? Então aqui o controle de intrusão, um pouco mais aí de vestibularização, um pouco mais de lingualização dos dentes inferiores, e aí eu observo de novo os pontos de contato agora vermelhos foram removidos, e isso quer dizer que a oclusão foi ajustada com movimentos dentários. Mas a gente ainda tem aqui pontos de contato em premolares. Então é como se a gente estivesse fazendo o ajuste oclusal clínico no paciente. Tá? Então vamos observar aqui, ó, que eu posso trabalhar com torques e o movimento superior também, avaliando aqui o antagônico, primeiro molar superior. Deixa eu remover a ferramenta para eu observar de que forma que está sendo movimentado esse premolar superior. Então assim a gente vai ajustando a oclusão do paciente, removendo esses traumas oclusais e fazendo o refinamento da oclusão desse paciente. Então a gente avalia de uma forma muito precisa, essa ferramenta é espetacular, e aí eu convido vocês a participar do grupo de estudo avançado, em que a gente se dedica muito nas aulas para que a gente consiga dominar completamente todas as ferramentas do comando 3D, e fica aqui mais essa dica para hoje. E até a próxima!